Olá, gente, tô de volta. Podcast Fuji X Lovers. Dessa vez eu trouxe uma celebridade internacional da fotografia de aventura. Vocês vão ver. Mas antes, vamos fazer um disclaimer, né? Galera, por favor, eu peço para vocês, se vocês gostam desse canal, vamos ajudar a gente crescer. Tô precisando que vocês me ajudem a levar a palavra Fuji mais longe. Então, vamos se inscrever no canal se você não está inscrito. Vamos curtir. Preciso da curtida de vocês. Pode comentar lá, mesmo que você não goste ou que veja algum defeito, comente, que é importante. E compartilhe com seus amigos, fotógrafos, videomakers, que tem curiosidade sobre Fuji ou que tem outra marca que você queira converter. Vamos levar essa palavra longe. E outra coisa que eu gostaria, antes da gente começar, agradecer a Fujifilm pelo patrocínio deste episódio e sempre presente nos projetos mais legais que a gente tem de ideia da Fujifilm, de fazer com os fotógrafos, eles estão presentes. E a loja Worldview, aqui no centro de São Paulo, também tem online, são parceiros também, essa estrutura toda é aqui na Worldview. Inclusive a gente fez o Fujifilm X Day aqui na Worldview agora em julho de 2026 e é um parceiro e apoiador desse programa. Vamos receber aqui o Emanuel Silveira. Valeu por ser chamado, Namor. Celebridade é você que tá mais de 30 anos aí no mercado, pô, tá doido. Não, pô. Obrigado pelo convite, irmão. Pô, legal, né, cara? Valeu demais. Você tava aqui no evento agora semana passada, né? Faz uma semana, né? Uma semana, certinho. Foi bem legal, muito, muito engrandecedor, assim. E esse tipo de evento é sempre muito legal porque você acaba reencontrando amigos e fazendo novos amigos. Foi muito bom network, né? Pra conexão, muito legal. E foi legal que você veio com a turma toda, né? Foi. Da viagem, toda, né? Da Islândia, quase todo Vamos mundo. falar da viagem. Você tava com o Zhang, né? Isso. Tava eu, o Zang, Barreto. o Barreto, o Pedrinho, que você acha que você não conheceu, que Ele não também veio. usa Fuji, não veio. Tá. Na verdade, ele estendeu a viagem dele e ficou um tempo lá em Portugal ainda. Cara, legal. E aí ele chegou, acho que agora, sexta-feira, se eu não me engano. E o Luan, que foi o rapaz que deu pau na Canon dele e a gente forçou ele a usar Fuji. E ele vai provavelmente mudar. Já vai migrar, já tá pesquisando o preço. É tudo. assim que muda. Vai ser massa. Legal. E eu queria. A gente vai falar um pouquinho dessa viagem da Islândia, mas falar um pouquinho da tua carreira na Tá. fotografia. Hoje a gente fez inclusive passeio. uma programação especial, né? Uma programação diferenciada. Vamos ver se eu enquadro isso em todos os episódios que a gente sair para fazer um photowalk antes da gravação. Então a gente saiu na luz, fizemos. Ficou legal, né? Ficou massa. Talvez eu até coloque uma galeria no final desse episódio. Para você, de presente para você. Vai ter uma galeria do nosso rolê De hoje. no final desse episódio. Rendeu. Botar na Legal. edição. Demorou. Então, conta pra gente um pouquinho da tua história com a fotografia, que pelo que a gente conversou antes, né? Você trabalha numa área que é bem interessante, cara, que é fotografia de aventura, Bem de nichado. esporte. E eu acho que é legal porque as pessoas não têm ideia de como que é trabalhar nessa área. Muitas vezes as pessoas falam, pô, mas será que eu consigo viver disso aí, né? E é legal trazer você para poder Total. conversar um pouquinho, E né? é diferente da área que os meninos que já vieram aqui, que também trabalham com esporte de aventura, também é diferente, né? Sim. Mas, cara, basicamente assim, a minha história com a fotografia, com vídeo, começou quando era criança ainda. Que eu tinha um tio meu que morava na nossa casa, ele passou a minha infância inteira morando com a gente, e ele assistia coisa de 2, 3, 4 filmes por dia, todo dia. Tio Valdo, um beijo pra você, tio Valdo. E ele, cara, como eu tava sempre lá em casa com ele, eu assistia filme com ele. E eu fui me apaixonando por cinema, né? Cada vez mais. Então eu lembro que o meu primeiro trabalho, eu comprei uma câmerazinha. Então, minha primeira câmera, eu já fazia uns vlogzinhos, já fazia sketch, já fazia um monte de coisa. Então, eu era apaixonado por cinema, eu gostava de criar. Só que, cara, o tempo foi passando e eu ficava brincando com isso. Trabalhei por 6 a 7 anos numa empresa de publicidade. E essa empresa de publicidade, ela faliu. Em 2013. Em 2013 ela faliu. E quando ela faliu, ela não tinha dinheiro para me pagar. E eu falei, o que eu vou fazer? Né? Minha vida inteira eu estava nessa empresa, o que eu faço? Aí, eu peguei o dinheiro do seguro-desemprego, né, que foi o que eu consegui pegar, e comprei uma câmera, uma Canon T5i, na época. Caramba! E comprei uma bicicleta. E fui pro Peru, fui fazer uma viagem de bicicleta pela América do Sul.
Com a câmerazinha. E a ideia de ter comprado a câmera para fazer essa viagem era poder estudar mais o meu olhar fotográfico, porque eu sentia que as produções, por mais que eram produções caseiras, Aham. eu sentia que faltava olhar, né? Faltava o enquadramento, faltava estudar mais sobre fotografia. E aí eu falei, meu, já que eu vou fazer essa viagem maluca, né? Por que não aproveitar e botar à prova mesmo, né? Esse meu olhar fotográfico nessa viagem. Então, fazer foto, fazer vídeo. E aí fiquei um ano, foram mais de Você 6. saiu daqui de biker? Não, fui de ônibus até Cusco e de lá eu comecei a pedalar com a minha câmera. Que loucura. E aí comecei, né, a brincar. Rodei mais de 6.000 quilômetros de bicicleta e testando. Só no Peru? Não, do Peru foi até a Patagônia de bicicleta. Foram 2 viagens, na verdade, eu tive que voltar no meio dela pra cá porque meu avô tinha morrido. Aham. Depois voltei de novo. Mas enfim, no final foi mais ou menos um ano de viagem e foi onde eu consegui, de fato, aprimorar esse meu olhar. E quando eu voltei, eu já comecei a trabalhar com moda, né, com casamento, com eventos, que é uma coisa que hoje eu não faço mais, mas eu comecei daí e sempre com vídeo. Poucas vezes eu trabalhei com foto, né? Só que a fotografia se tornou meu hobby, né? E eu, cara, em paralelo a tudo isso, eu sempre fui montanhista, sempre acampei desde os 12, 13 anos de idade. Eu sempre fui pra montanha, sempre gostei de escalar, de brincar na natureza. Você escala, então. Cara, eu brinco, eu falo que eu brinco, eu não sou escalador não. Eu sou mais trilheiro. Gosto de pegar a mochila nas costas, botar 20, 30 quilos nas costas e sair andando por quilômetros e quilômetros, dias e dias. Isso que eu mais gosto. E aí, enfim, aí eu, cara, no meio disso tudo, eu já fazia trek, já fazia escalada. Por que não levar a câmera para fotografar esses lugares, né? Uhum. E aí, aos pouquinhos, eu fui migrando para esse nicho, né? Sim. Da montanha, da aventura. Comecei a fazer ensaios na natureza. Aí comecei a registrar um feito ou outro de algum atleta. Comecei a registrar os rolês que eu fazia. Então eu criei um canal no YouTube. Na verdade já tinha um canal muitos anos atrás, mas comecei a aprimorar ele nessa época com os vídeos da câmera. E, enfim, aí o meu canal surgiu muito como um pontapé inicial para eu trabalhar de fato com esse nicho, eu sinto, sabe? Porque como eu estava sempre, meu canal era muito de aventura, então como eu estava sempre na montanha e eu registrando aquilo, as pessoas, pô, eu gostei disso, por que você não vem filmar a expedição comigo? Eu vou fazer tal coisa, uma expedição para, sei lá, vou O para pessoal Mantiqueira. acompanhava. O É, pessoal que acompanhava. acompanhava. Ah, vou para Mantiqueira passar 3 dias caminhando, por que você não vem comigo? Eu te pago. Bora, vamos lá. Eu ia, registrava o rolê da pessoa, a expedição da pessoa e ganhava para isso. Caramba. E aí comecei, Legal. né? Comecei. Então eu passei uns bons anos assim da minha vida, até hoje eu faço muito isso. A gente vai mostrar um pouco das minhas fotos aí, acho que algumas inclusive são desse tipo de trabalho, né, que eu faço, que é o de acompanhar expedições, feitos, que nem eu trabalhei por muitos anos com uma empresa chamada Latitude 51, aqui de São Paulo. E, cara, a gente fez muita coisa junto. Fiz quase todos os vídeos institucionais deles. E a gente acompanhava, fiz Tour do Mont Blanc, a gente andava, 11 dias dando a volta no Mont Blanc na França, Itália e Suíça, e acompanhando o grupo e registrando, fazendo fotos, fazendo Um vídeo. grupo grande? Grupo grande. Tipo, 20? Eu já fui com um grupo de, sei lá, 6, de 10, Ah, tá. enfim, números diversos, né? Aham. E a gente fez várias coisas. E acampa, tudo acampando, ficando. O do Mont Blanc não. Do Mont Blanc a gente vai ficando em refúgio. Ah, tá. Tipo umas lodges assim, né? Tanto que depois de um tempo, que eu fiz tanto trabalho com ele, que ele me chamou para guiar. Aí eu comecei a guiar com ele Caramba, também. que massa. Comecei a guiar, que é outro trabalho que eu fazia, hoje já não faço mais. Uhum. Mas foi abrindo as portas, assim, sabe? E, enfim, aí demais, cara. fui muito pra Patagônia, que acho que é um cantinho que eu tenho. Desde quando você foi de bicicleta, né? Lá foi a primeira vez, Caramba, 2014, e de lá pra cá, cara, teve um período da minha vida que eu tava indo todo ano. Pô, voltando um pouquinho para esse rolê da bicicleta, Ah, você acampava? O que você fazia? acampava. Cara, Você levou mochila? é muito louco, porque Cara, assim, que louco. eu nunca tinha pedalado na minha vida. E E aí, nem fotografado. não, fotografado eu tinha, mas assim, não tinha o olhar, né? Aham, Não tinha sim. estudado nada, né? Mas o que acontece? Um mês antes da viagem, eu descobri um casal que tinha feito a volta ao mundo de bicicleta. Pedarilhos, é o nome do casal. E aí pô, que legal, né? É possível viajar de bicicleta. Por que não comprar uma bicicleta e fazer essa viagem de bike? Porque assim, conhecer a América do Sul, a cultura da América do Sul, era um sonho que eu tinha. E eu sou muito apaixonado por culturas, né? Uhum.
Então eu falei, cara, eu quero ir para América do Sul e quero viver aquilo da forma mais crua. Então eu vou de carona, eu vou de ônibus, eu vou a pé, enfim, vou dar um jeito. E aí quando eu descobri esse casal que fazia de bicicleta, eu falei, pô, a bicicleta é um meio de transporte, né, que eu não vou gastar, né? E é um meio de eu estar próximo das pessoas, né? Chegar próximo das pessoas, chamar, atrair, enfim. E aí eu comprei a bicicleta um mês antes e fui. E aí Pô, fui acampando, fui, você cara, teve momentos de perigo, assim? cara, por incrível que pareça, não. Não, foi de Não, boa. eu evitava cidades grandes, né? Que acho que é onde Ah, mora o tá. perigo, né? Perigo, é. É, Você só não... eu, Estradas menores. as menores pueblos, né, que eles falam, que são os vilarejos, cidades Aham. pequenas, E as estradas, pessoas eram hospitaleiras, assim? a maioria é, cara. A Te dá maioria é. comida, te dá um monte de coisa. Tudo. Pra você ter uma ideia, foi muito engraçado, assim, contando um pouco dessa experiência. É, eu fui, fiquei 10 dias em Cusco, aí fiz alguns rolês lá e tal. E aí na primeira semana eu perdi o celular. Eu falei, o que que eu vou fazer sem celular? Não sei falar espanhol. Eu era moleque, tinha 23 anos, 22 anos. Não tenho celular, não sei falar espanhol. Tenho uma bicicleta, eu nunca pedalei na minha vida. Uma bicicleta com um monte de tralha, uma mochila gigantesca pendurada. Ah, tá bom, já conheci Machu Picchu, acho que eu posso voltar para casa, né? Pensei. E aí eu conheci um mexicano que estava vindo do México sem celular de bicicleta e com um violão gigantesco pendurado. E aí ele falou, cara, se eu vim do México até aqui e eu vou até a Patagônia sem celular, você também consegue. Vamos comigo no primeiro dia, a gente começa junto. Aí começamos a pedalar. Cara, pedalamos, sei lá, 5 km junto, ele sumiu, depois nunca mais vi. Mano, ele era Foi rápido. embora. Speed, foi embora. E aí o que acontece? Nesse primeiro dia foi muito louco, porque eu sabia que eu ia ter que acampar vários momentos da viagem. Eu tinha R$ 1.000 que eu levei pra viagem. Só que ele acabou nos primeiros 20 dias. E aí, nesse primeiro dia, cara, eu já sabia que eu tava pensando em pegar um hotelzinho, um Aham. hostel, algum lugar pra dormir. Só que, cara, eu tava subindo uma ladeiraça, assim, ó, gigante, empurrando a bicicleta. Aí chegou um tiozinho, não falava espanhol, daquele tiozinho bem raiz mesmo, falava Aymara, que é um dialeto, né, Aham. inca. Então ele tentando se comunicar comigo, e eu não entendia o que ele estava falando, eu também não entendia espanhol direito. E a gente tentava ele comunicar, não entendia nada, eu entendi que ele queria que eu fosse na casa dele. Aí, pô, beleza, fui lá pra casa dele, sentei, aí ele me ofereceu um chá. Sozinho. Só eu e ele. Me ofereceu um chá, me ofereceu uma bolachinha. Aí depois ele estendeu o negócio no chão assim e falou assim: Você apontou assim, eu entendi, você dorme aqui. Cara, eu sei que a gente ficou assim, sei lá, das 6 da tarde até umas 10 da noite, conversando sem entender um ou outro, mas ali tentando se comunicar. E eu lembro que a única coisa que ele entendeu que eu falei, que ele perguntou, que eu tinha entendido, né? Que ele tava perguntando de onde eu era. Aham. Aí eu falei, Brasil. Aí ele respondeu, Pelé. Foi a única coisa que a gente Ah, se que entendeu. coisa. Muito louco. Mas a partir daí, aí foi, cara. Desandou, comecei E a. você desceu pela Bolívia? Cara, eu fiz Peru, Bolívia, Passou Chile, no salário do Uyuni e cruzei o tudo? salário, dormi 2 vezes no salário acampando. Putz, de bike. De bike. Perigoso até, cara. Perigoso Cara, até. na época eu não sei se era tanto, hoje acho que é Não, mais. perigoso de você se perder, pô. De bicicleta, Cara, pô. mas assim, isso é muito louco. Muita gente pergunta sobre isso, mas um lance que vai virar um podcast sobre bike agora. Uma tática que eu usava é o seguinte: eu comecei do leste, né? Chama Lica, o nome da cidade é Lica. E eu tinha que ir pra. Pera, eu vim do oeste, eu tava indo pra leste. É Tá. isso? É isso. Isso. E aí, cara, o que acontece? Eu saía sempre de manhã cedinho. E o sol nasce no oeste. Então eu tinha que seguir o sol. Eu pedalava até o sol chegar no meio-dia, acampava. Sacou? Pra Então, esperar porque descer. depois eu não tenho mais norte. Eu não sei pra onde que eu tô indo, entendeu? Então, até onde o sol tava apontando a direção, eu conseguia seguir. Ele chegou no centro, eu já não sei mais pra onde que eu tenho que ir. Então, eu montava a barraca e ficava. Sacou? Então, foram assim por 3 dias. E deu 2 noites. certinho. Deu certinho. Eu cheguei certinho no lugar que eu tinha que chegar. Que louco, Muito velho. doido. Aí tem que ter um pouco de Porra. noção de norte também, né? Mas aí você não conseguiu fotografar muito nessa viagem. Fotografei bastante, cara. E ficou legal? Ah, assim, como eram É as minhas bom, primeiras, bom. foi experimental, né? É tipo uma recordação, né? Mas teve bastante coisa legal que eu usei por muito tempo, cara. Fiz Caramba. exposição, rolou bastante Porra. coisa. E aí depois você. Quanto que você descobriu o Fuji? Nesse rolê todo aí? Teve um momento da vida, eu não lembro que ano que foi, mas eu acho que, se eu não me engano, foi quando saiu a XT4, que é essa daqui, inclusive, minha primeira Fuji. Até trouxe ela. É, eu Foi essa tava, pandemia? Eu não me lembro. eu acho que
Será que foi antes da pandemia? Acho que foi antes da pandemia. Foi logo antes, eu acho. Foi, porque assim, eu tinha a Canon, né? E na época eu tava precisando, como eu trabalho com vídeo, tava precisando migrar para uma câmera que fizesse 4K, né? Ou um 4K, enfim. E na Canon na época não tinha nenhuma câmera que fizesse 4K, numa qualidade legal. Eu falei, cara, eu preciso migrar, né? De marca, porque não tá dando. E tava todo mundo indo pra Sony. Eu falei, meu, não quero ir pra Sony. Não gostava da estética da Sony. E aí, cara, eu vi que a Lumix veio com tudo na época. A GH5. Lançou a GH5 naquele ano. Lembro. Falei, cara, eu vou comprar a GH5. Comprei. Pô, maravilhosa pra vídeo, mas pra foto era uma decepção. Eu sou híbrido, né, cara? Então, aí eu falei, cara, e eu tinha comprado um mega kit da Lumix. Eu falei, nossa, o que eu faço? Pequenininha, né, cara? Nossa, maravilhoso. Que era uma tele desse tamanho assim, ó. Maravilhoso. Enfim. E aí, só que pra foto não me atendia, cara. E aí eu falei, cara, eu preciso. Já sei o que eu vou fazer. Entrei na internet, entrei em vários fóruns e baixei arquivo RAW e arquivo bruto de vídeo de todas as marcas possíveis que tinham. Pra 4K. você testar. E aí eu baixei Na verdade, não foi nem da XT4, foi da XT2. Uns RAW da XT2 e uns arquivos também bruto de vídeo Era da 16 XT2. megapixels ainda. E, cara, achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Porque, assim, o alcance dinâmico dela era incrível. Alcance dinâmico, E em comparação, isso é muito louco, porque em comparação a XT2, que era uma câmera, sei lá, de 3 gerações atrás, né? Sim. Tava lançando a XT4 2 gerações atrás, comparada às Sonys e às novas gerações das câmeras daquele ano, a XT2 dava Mesmo full frame? mesmo full frame. E aí eu falei, cara, não dá. Aí eu falei, vou pra Fuji. E aí nesse ano lançou a XT4 e comprei a XT4. Massa. Hoje já tenho uma XH2S, tenho duas XH2S. Essa aqui foi a primeira, trouxe hoje pro passeio hoje, porque ela é mais Cara, discreta, é né? impressionante o negócio do arranjo da Alcance gama dinâmica, né? Não, é demais, cara. É muito legal Demais. isso aí, Você né, recupera cara? muito bem as sombras, né? Pra mim, que, cara, eu sou muito guerrilha, né? Tô muito na guerrilha. Então, cara, às vezes você não tem noção. Pô, tá acontecendo alguma coisa ali, você não tem tempo, às vezes, de setar. Você só clicou. Às vezes você não setou do jeito que você queria a foto. E, pô, você consegue recuperar. Isso é muito legal, velho. E aí você, depois da XT4, você continuou comprando o seu kit de lentes. Sim. Que lentes que você usa hoje? Cara, eu sou meio anarquista e meio fora da curva, a galera me xinga até. Mas é muito louco, porque eu tenho uma 16mm, que é essa daqui, né? E depois dela eu tenho uma 70-300. Tá, legal, pô. Ou seja, você cobre bem. Não, da 16 até a 70 eu não tenho nada. Entendeu? Mas não precisa também, né? Tem gente que fala que precisa. Às vezes eu sinto falta, mas às vezes, não é sempre não. Mas com esse kit, cara, eu consigo ir pra montanha e fazer o que eu gosto. Talvez no futuro você pega uma 1680, Também. que aí resolve, aí Sim, cobre. Resolve. Que Eu gosto de ser compacto. Porque assim, Sim, a minha melhor. 70-300, cara, eu acho maravilhosa porque Ela ela é é compacta. leve, né, cara? Eu costumo usar uma pochete aqui no peito, eu boto ela dentro da pochete, E é leve, né? é leve, a câmerazinha vai aqui no clipe. Boa. Né? Então, pô, tirei, troco a lente rapidinho, papum. Que você usa, que clipe? É o... Cara, eu uso um chinês. esse aqui. Como que chama isso aqui? Não é esse não. Esse aqui é pra colocar a alça, né? Tá. Eu uso aquele clipe de alça de mochila. Entendi. Você só Massa, tira. massa. Fica fácil, né? E É um aí, do AliExpress. depois que você se especializou nessa área de esportes, de montanha, tudo, como que foi, cara? Tipo assim, você sentiu que os seus clientes vinham por indicação, eles vinham pela internet? Como que... Tô te perguntando isso porque tem gente interessada em trabalhar com isso, Sim, com entendeu? certeza. E aí a Cara, pessoa fala, pô, mas aí como que eu vou conseguir ter cliente, né? sim. No começo, Você tem que cara, ter uma história, né? tem. No começo o pessoal via muito por conta do meu canal no YouTube, Aham. né? Mais do que tudo. É um canal pequeno, não é um canal grande, cara. Mas mesmo assim a galera vinha pelo canal, por conta da qualidade do material. Com o tempo, cara, o meu canal foi deixando meio de lado, postava um vídeo ou outro e tal. Hoje tá meio parado, mas em algum momento começou a ser muito do boca a boca. Pô, fiz um trampo com o Emanuel, o olhar dele é legal, a edição dele é massa, faz com ele. Aí, pô, me indicava. Então, hoje eu funciono muito no boca a boca, mais do que o próprio Instagram, mais do que o meu próprio site. Cara, interessante. E chegou muito pra agência, né? Chegou. Você falou, agência de contrata, né? Isso. É que nem agora eu fui para a África 2 meses atrás, fui também com uma agência, uma agência de lá e uma agência daqui me contrataram para poder fazer o material de divulgação deles. Então, assim,
Isso é muito massa, E né, cara? assim, é bom porque a agência sempre tem recorrência, né? Sempre tem. Sempre vai ter Sempre tem. desafios Essa, novos. essa mesma agência da África já me chamou para ir com eles ano que vem e ficar 2 meses praticamente lá Caramba, cara. Você fazendo, vai? fazendo material. Aí tô estudando aí para ver, porque é um tempo, né? 2 meses É, mas é coisa, mas é uma boa. Tô se, pensando. se for compensar, é que Sim. você é casado ou Não não? sou. Ah, então você pode ir, cara. Posso ir, posso ir. Quem é casado é mais Não, complicado. é mais a questão das datas, né? Porque assim, ficar. Quando eu viajo, às vezes eu fico 1 mês, fico 2 meses. Aham. Só que eu me programo, né? Então, o período que ele tá querendo que eu vá é um período que eu tenho outros trabalhos aqui, outros clientes Ah, tá, tá. Você vai fixos. ter que se organizar. Que é outra coisa também que eu tenho costumado fazer nos últimos anos, que é trabalhar com corrida de montanha. Hum. É uma coisa que, cara, é muito louco, porque eu sempre eu era aquele Filmando ou fotografando? Os dois. filmando. Tá. Cara, é raro eu trabalhar com fotografia. Pô, Pra ser que sincero. loucura. Fotografia eu uso muito como hobby pra mim, né? Quando eu tô no rolê lá, eu pô, Aham. clico. Ou quando é expedição, né? Porque aí, cara, às vezes o cara, faz umas fotos Sim. enquanto você tá Pô, fazendo vídeo. Eu vou e faço, porque eu vou fazer de qualquer forma, claro, entendeu? claro. Então, eu acabo trampando com isso também. Mas é raro eu trabalhar com foto. Mas enfim, a corrida de montanha, eu faço cobertura de evento. Então, Uhum. por exemplo, hoje tem aí, pô, acho que as principais provas de corrida de montanha, ou eu tô como cabeça ou eu tô como freela lá dentro. Porque a galera gosta do meu olhar e me chama. Mas é isso. E não tem problema você fazer um arquivo de Fuji. Porque às vezes o cara tem uma Sony, sei lá. Cara, já teve uma prova que os caras me tiraram porque eu tava de Fuji. Sério? É. Tipo assim, porque eles, Besteira, eles né, não estavam cara? sabendo lidar com o material, isso tudo de Sony e eu de Fuji. Cara, tipo, isso é. Na edição que você trabalha Claro. isso, e aí é fácil de trabalhar isso, É um mas. arquivo muito melhor do que da outra, Com certeza. né? Mas é muito louco, porque tem uma produtora de um amigo meu, um abraço pra você, Bob. Que ele. Pô, todo mundo com FX3, né? E a gente tava numa prova de corrida de montanha, inclusive. E aí um outro amigo nosso, o Cinedrone, o Emerson, um abraço pra você também. Conversando lá, estamos nós três conversando, e o Emerson, nossa, aquele vídeo que você fez na Patagônia, que irado, que cena. E aquela cor? Eu falei, cara, eu nem editei, velho, tá tipo cru. Ele, não, tá cru? Você não editou, né? Você não gravou em log? Eu falei, não, velho, gravei no standard, normal, postei. Ele, não é possível, desacreditando, assim. Aí o Bob só ouvindo, não, mas como assim? O que é isso aí? Aí mostramos lá, não sei o quê. Aí convenci o Bob e mudou a produtora inteira pra Fuji. Caraca, sério, meu. Então a produtora tá aqui em São Paulo hoje, todo mundo usando Fuji. Pô. É Muito legal doido. isso aí. Vou mostrar. Vou fazer um corte disso aí. Demorou. Ele Olha vai aqui, ó. gostar. Pô, faz um corte disso aqui, hein? Por favor, hein? Ele vai gostar ou vai me xingar. Mas é isso, cara. E aí, na corrida de montanha, eu boto o gimbalzão com a câmera, correndo atrás de atleta. Aí, pô, corrida de 10, 12, 21, Você 41, vai 100 correndo. quilômetros. Eu não faço o percurso inteiro, né? A gente divide, cada um vai para um ponto, E você fica correndo. correndo atrás de atleta. Cara, eu juro que eu achei que Levanta ficava drone. parado, cara. Não, tá doido. Tem que fazer as cenas de ação, tem que acompanhar, pegar vários lugares diferentes. Pô, igual aquelas câmeras de. Aqueles filmes de policial da década de 60, que o cara ia correndo É, junto. exatamente Hã? isso, exatamente isso. Só que você tem gimbal, né? É. Cara, mas é uma Mas aventura. dizem que o Steadicam foi inventado pra essas cenas, né? Foi na época do Rock, não foi? É, Do filme. é. Eu lembro que acho que não sei se foi o Rock que foi o primeiro filme a usar Steadicam. Tem uma Eu acho história que é. dessa. Meu pai tinha me falado isso aí, eu esqueci, cara. Mas ele falou. Ele falou que antigamente as cenas eram muito, tipo, muito mexidas, porque não Agressivo, tinha, né? né, cara? O cara ia. Não, e E falar virou pra uma você, estética, né? eu gosto dessa estética É, também. eu Não também é sempre gosto. que eu uso o gimbal, não. É. Tem vezes que eu gosto da estética na É, mão. pô. E essa lente 16, pô, Também. não dá tanta. Uma lente Ah, mais fechada é mais eu problemática. tenho uma 9 também. Eu tenho uma 9 Então, puta, milímetros, aí cara, nem putz, mexe. pô, é maravilhosa Você também. viu um filme que tem. Pra falar, falando de estética, tem um filme que chama O Filho de Saul, você já viu? Filho de Saul, não. É sobre o Holocausto, né? Aham. E é um filme que ele é filmado vendo a perspectiva do olhar do cara. Entendeu? O filme inteiro. Legal, legal. O filme inteiro é uma câmera de frente pro protagonista. Você nunca vê o que ele tá vendo. Você só vê a expressão dele. Entendi. Que é uma 50 milímetros, o filme inteiro. Olha que legal.
Caramba, isso é muito louco. A gente tava conversando hoje cedo, Tô né? falando, a gente tá falando de perspectiva, né? Sim. Eu tava pensando. A gente tava conversando hoje cedo e eu tava comentando justamente sobre essa. Que assim, eu faço vlog no meu canal, né? Uhum. E eu não gosto de me mostrar. Poucas vezes eu vou me mostrar, Sim. tanto no meu Instagram quanto no meu canal. E eu desenvolvi não, né? Nem sei se existe isso em outro lugar, mas na minha cabeça eu tava fazendo do zero. Uma técnica de, assim, os meus vlogs é muito em primeira pessoa. Sim. Então imagina que eu sou a câmera, eu tô filmando, Ah, tá. Aí você vai eu, falando. eu não sou o personagem do meu Uhum. vlog. Vocês que estão comigo são os personagens, sacou? Então eu tô filmando o que tá acontecendo, sabe? Então eu tô numa viagem, por exemplo. Tô filmando o que tá acontecendo aqui, vocês são personagens. Eu sou a primeira pessoa, assim como quem tá assistindo. Então a pessoa tá vivendo a mesma coisa Pô, que que eu, legal isso. sacou? É uma ideia que eu tive e comecei a aprimorar isso Mas depois aí de... você desenvolve bem isso aí, e falando por Faz trás tempo que das eu não câmeras. faço, mas Pô, eu mas é uma fiz boa muito. ideia, cara. Fiz muito isso. Eu achei interessante essa coisa do. Até do diretor, né? Fazer. Cara, eu tava lembrando desse filme, eu falei, cara, que. Você vê o horror das cenas pela expressão do cara. Total. Você não vê a cena, Aham. mas você vê o horror da cena pela expressão Isso é dele. bem legal. E o cara fez em 50 milímetros. Então você vê o desfoque do fundo, você vê que tá acontecendo barbaridade, mas tá desfocado. Pô, muito legal. Assiste. Muito Legal. legal esse Vou filme. procurar, vou procurar. Vamos ver tuas fotos? Vamos, cara? Vou falar um pouquinho sobre elas. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho das histórias. Tá. Cara, essa daí é na Patagônia. Não sei se você lembra quando o Zang veio aqui, que eu tava aqui com ele também, né? E ele falou sobre uma montanha na Patagônia que quer dizer montanha que solta fumaça. Cerro Eu Chaltén. lembro, ele trouxe a foto dele, né? Essa é ela. E também tá com a fumacinha. Caraca, meu. E também foi feita durante as expedições que eu faço com a agência, né? Então, enquanto eu tô lá com os clientes, fotografando os clientes ou algum feito, eu também tô fazendo as paisagens, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. E a próxima foto é a mesma montanha, só que por um ângulo diferente que pouquíssima gente vê, né? Esse aqui tá do Lago do Deserto, já na fronteira com o Chile. Aí. Cara, que textura, hein, meu? Essa aí não sei se você consegue ver, tem um carinha ali, ó. Tem até uma história engraçada, cara. Onde que tá o carinha? Aqui é bem no meio, ó. Cara, o cara tá minúsculo. Ele tá tipo, meio muqueado, né? Eu parei aqui, cara, esse cara tava aqui embaixo, subindo. Aí eu falei, não, ele vai passar ali bem no meio, vou esperar ele. Aí ele parou aqui pra comer alguma coisa, fez um piquenique, ficou um tempão. Aí eu falei, cara, eu vou ter que esperar esse cara subir, velho. Vou esperar, vou esperar, vou esperar. Aí ele subiu. Ele não tava posando pra você. Não, é um. Eu chamo de modelos grátis. Quando você tá na montanha assim, tem tanta gente. Aí você tira a foto. Ele foi na Islândia? Esse foi na Patagônia também, Ah, na Patagônia. Argentina, em El Chaltén. Ali é o Cerro Torres. Essa é na, Vai devagar um pouquinho. essa é na Patagônia chilena. Também foi com um grupo guiado. Cara, que coisa linda isso aí, cara. Isso aí são as famosas capelas de mármore, né, no Lago General Tá Carreira. muito legal a expressão dele e a cor do barco, Não, né, cara? esse cara é uma figura, é o Gutinho. Um abraço pra você, Gutinho. Esse cara Cara, é o Mickey sensacional, Mouse. cara. A água deve ser geladíssima, né, cara? É geladíssimo. Ah, não sei se você já ouviu falar na história do Douglas Tompkins, Não. o criador da North Face. Ele morreu nesse lago aí, remando. Ele morreu remando. Morreu remando, sozinho. Ele saiu pra remar e tombou o barco, estava sem roupa térmica e morreu. Fundador da North Face. Cara, sério? Foi nesse lago. E ele não tava com as roupas dele. Não tava. Ele tava sozinho. Ele Se morreu ele aí. tivesse com Talvez neoprene... tivesse sobrevivido. Cara, Ele era meio anarquista também, né? Assim como a gente. é. Caramba. Aí também durante um grupo O guiado, fazendo meu raft. padrinho, cara, ele foi fazer uma viagem, uma expedição. Ele era arquiteto. Uhum. E ele foi fazer uma viagem de estudo para visitar. Ele ia fazer um livro sobre isso. Antigas fazendas no Pantanal, né? E pegou uma virada lá, tem umas viradas de tempo assim, que cai 20 graus, assim, sabe? Coisa louca. Que loucura. Ele pegou isso aí, virou até o barco que ele tava, ele morreu de hipotermia no Pantanal. Nossa, que loucura. Mesma morte do cara lá. É, Pô, as cores estão lindas, hein? bonito, né, cara? A Patagônia é surreal, principalmente na primavera e no outono, cara.
Inclusive indico, se for pra Patagônia, ou primavera ou outono. Isso era um grupo, não o teu grupo que você tava É o fotografando. grupo, Ah, que legal, pô. é um grupo familiar, né? Só Aham. crianças e pais. Aí também na Patagônia eu faço um pouco de vida selvagem, um pouco de Tem lhama natureza. na Patagônia? Esse é o guanaco, Ah, guanaco. Mas é parente, é o né? primo da lhama, Tem a primo vicunha selvagem. também, né? Vicunha também. Ele cospe? A vicunha, na verdade, ela tá sempre acima de 3.000 metros, né? E o Ah, guanaco tá. abaixo. Ele cospe? Nunca vi cuspir não, mas cospe, eu acho que Eu sim. já tomei cuspida de É, lhama, já. já tomei de lhama também, mas de guanaco acho que não. Esse daí, cara, é mansinho. Você chega pertinho dele, faz Cara, ele, carinho, ele é meio parecido com o canguru, né, cara? lembra mesmo. É marsupial ou não? Cara, deve ser, não sei, boa pergunta. Parece demais, cara. É primo da lhama. Bonito, né? Lindo. Aí também faz parte do tipo de trabalho que eu faço, né? Acompanhando atletas. Aí escalada, grande Alanzinho. Pô, demais, cara. Isso é onde? Esse é na Mantiqueira, cara. Chama Bosque das Paredes Que lindo. Ocultas, no Parque Nacional Itatiaia. Quer dizer, próximo do Parque Nacional Itatiaia, né? Muito bonito, cara. Esse é aquela. Ele é. Não, esse tá com corda, né? Eu Eu vi. concordo, né? Mas o pessoal não faz sem corda, não, né? Faz. Faz. O pessoal faz. Tem doido pra tudo, né, namor? Tem. Tem doido pra tudo. Esse também faz parte de um grupo Cara, guiado. que Esse é lugar. Dolomitas, Putz, né? cara. Olha E esse eu do. gosto muito, cara, de mostrar a grandiosidade do lugar. Você vai ver que tem algumas fotos que, assim, a pessoa é pequenininha. Não, esse aí. Como aquela casa, né? Também, Você vê um casarão e. também. Cara, que coisa mais linda E não é isso, nada, né, cara. perto disso tudo, né? É Que muito louco. lugar maravilhoso. Ah, isso é um privilégio, hein, cara. É, De foi, estar num lugar desse, hein? foi muito legal. Aí, ó, eu sempre gosto de usar, né, a pessoa como comparativo E com legal a você paisagem. usar o vermelho, né? Aí, nem Foi foi, coincidência, mas. coincidência. Também foi durante um grupo guiado na Patagônia. Muito legal. Essa foi uma expedição que eu fiz com um amigo. Essa foto veio de graça aí, nem era pra estar aí. Ah, um pouco de vida selvagem também, acaso, né? Você vê. Consegui pegar o guanaco e um pato. Você já viu Puma? Já, cara. Eu já fui rodeado por puma na barraca à noite. Aí você ficou de boa, Eu né? acordei de madrugada, não Mas sabia o que eles fazer. entram Ah, não entra, não. na Eu fiquei a barraca. noite inteira com. Cara, eu fiquei com a faquinha assim apontada pra porta da barraca, achando, né, crendo que o puma sabe que a porta da barraca é ali, né? É. Se ele Ele fosse. pode rasgar, né? Pode. Ah, mas acho que tranquilo. Ele veio, ele ficou rodeando as minhas panelas, né? Que eu guardo a panela lá de fora. Ah, tá. Comida sempre do lado de fora da barraca. Principalmente nos lugares selvagens, né? E aí ele ficou ali mexendo na panela, fazendo barulho. Deve ter sentido o cheiro, né? Eu fiz salame frito, né? Ixi, cara, também você tá chamando Puma, né? Também um pouco do trabalho com esporte, né? Aí de novo também mostrando, né, a grandiosidade do lugar, né? Com as pessoinhas minúsculas. Esse é o Tour do Mont Blanc. Você tá igual o Ansel Adams fazendo em preto e branco. É, né? Montanha em preto e Pode branco. crer. Eu gosto, cara. Gosto bastante. Essa é uma cena peculiar que eu peguei também nesse lugar que chama Pé da Clavada, na Argentina. Cara, os No caras. Chile, desculpa. Eles levam a espingarda pra caçar? Cara, na verdade não. Eles são só pastoreiros, né? Eles estão com as vacas ali embaixo, tá vendo? Aham. E aí é uma região que tem puma, muito puma. Hum. Então ele usa a espingarda para caso o puma venha, ele dá um tiro. Mas é legal, obviamente, né? Aí um pouco também sobre, cara, um pouco do meu hobby, né? Além do trabalho. Então, assim, por mais que eu tenha feito essa imagem durante um trabalho que eu tava fazendo Aham. na Chapada Diamantina, pô, eu vejo uma cena dessa, não tem como não Porra, fotografar, né, cara? incrível, cara. Chapada Diamantina, hein? Chapada Diamantina. Se eu não me engano, foi em. Olha essas De que é? cores, cara. Bonito, né, cara? Esse foi em. Ah, foi perto ali de Alto Caparaó, cara. Em algum lugar por ali. Eu adoro essas quitandas antigas, assim. Eu gosto. Ih, troquei tanta ideia com esse cara aí, velho. Gente boa demais. Ah, um pouco também de street durante a viagem, né? Caraca, velho. Ela passou bem onde tava a luz ali. Também é uma cliente nossa. Putz, essa tá top, cara. Adoro essas intervenções de luz. Eu gosto também. Tava bem no meio, né? E a pessoinha Onde lá, tem ó. muito essa coisa da noite com luz. É no Japão, né, cara? O pessoal faz muito, né? Nas Sim, ruas, né? sim, total. Aí, cara, Essa, essa luz é
Fluorescente, branca, né? Branca, né? luz branca. E essa é uma vielinha, cara. Eu tava com medo Que de andar aí lindo, com cara. foto na Itália, isso daí. Ah, na Itália isso Na aí? Itália. Pô, achei que era Peru isso aí, cara. Não, Itália. Eu com medo do caramba de andar nesses lugares tudo escuro. Daí fui de boa. Putz, que Ah, essa daí retrato, foi cara. agora, no começo do ano, cara. Foi durante a gravação de um videoclipe do Grupo Oriente, né? Lá do Rio de Janeiro. Um grupo de rap. A gente fez uma gravação de um clipe lá no Putz, Atacama. E aí que, essa li- foto, cara, sem querer, a gente tava gravando assim, os caras, não, vamos parar, olha a lua, olha a lua. que linda luz, Aí cara. fizemos uma Incrível. foto e gravamos uma cena Essa também com a lua lua. atrás, tá louco. Bem legal. Putz, você faz astro também? Cara, eu não sou o cara da astro, na real. Eu sou muito aquele cara que, cara, gosta da forma como a foto saiu, Uhum. sabe? É... Mas Ou você da... fez o quê? Que velocidade que você fez aí? Putz, essa foto é antiga. Não sei. Deve ter sido, sei lá, 1/15, Cara, mas tava bonito esse céu, hein? 1/20. É, isso aí foi na Mantiqueira. Durante a Transmantiqueira, Caraca, uma velho. travessia que eu fiz com os amigos. Que céu. Muito legal. Aí um pouco de vida selvagem também. Aonde isso? Esse é na Argentina. Caleta Olívia, se eu não me engano. Um fedor que eu voltei depois de peixe. Eu cheguei pertinho deles. E aí esse já foi na África, que foi a viagem que eu fiz esse ano. Aonde? Esse daí foi em Eswatini. Um paizinho, cara, que minúsculo. Onde fica? Ele fica na fronteira ali entre África do Sul e Moçambique. Ele é o tamanho da cidade de São Paulo. É a última monarquia absolutista do mundo. Caraca, nem sabia que É, tinha. e é um país que ele é poligâmico, o rei tem 16 mulheres. É uma doideira o país, Caraca, cara. Mas cara. muito bonito. Pô, e tem safari lá? Tem. E esse cara, falar pra você, uma experiência muito legal de safari. E é um dos Seu poucos safari, é safari particular? Ou é... que você consegue ir por conta. É. E, inclusive tem um parque lá que não tem predador, que você consegue caminhar entre os animais. Putz, Isso é muito isso é legal. muito legal. Isso é muito legal. Porque você para o carro, você pode sair caminhando, fazendo trilha. Você chega do lado da zebra, É porque o perigo do parque é isso é o aí, né? predador, né? É. É muito massa. E Olha! aí, cara, esse é um dos poucos lugares também que você consegue ver o rinoceronte branco com chifre ainda, né? Ah, porque Porque geralmente os parques tiram para evitar caça, né? Para evitar atrair Caraca, caça, né? cara. Então esse daí é um Já lugar bem tira preservado. o... Já tira. Você pode ver que tem muitas fotos aí na internet da galera com do rinoceronte sem o chifre, capado. E aí, Que cara, foi muito animal... legal, Cara, que porque animal lindo, né, o cara? pessoal falou pra mim assim, cara, não chega muito perto do rinoceronte porque ele enxerga, tudo bem, ele só enxerga de 2 metros pra frente, né? Até 2 metros ele não enxerga nada, Aham. mas ele é agressivo. Eu cheguei a 3 metros dele. Eu falei, pô, se ele enxerga até 2 metros, Ah, até você não 3 dava metros eu tempo tô nem de safe, correr né? se ele viesse pra ver você. Não ia conseguir nem correr. É. Mas o bicho é Cara, imponente, é um dinossauro, cara. Muito bonito. elefante O também é incrível, elefantão né, cara? também foi lá. Incrível. Foi muito legal, cara. E esse também foi um trabalho que eu fui fazer, na verdade, para divulgação de um novo roteiro dessa agência em Nesse Eswatini, país. nesse país. Então a gente visita vilas culturais, a Pô, gente visita safari, cara, dá faz trilha. bastante coisa pra um paísinho pequenininho, né? Tem bastante coisa, cara. Tem bastante coisa. É tamanho da cidade de São Paulo, É. município. Você cruza assim em poucas horas o Caraca. país. Você também é lá, um pouco do rolê cultural que a gente fez, visitando Ninguém as fala casas português ali locais. por causa de Moçambique. Cara, pior que fala. Fala, Se né? você vai assim nos mercados, você encontra algum outro É. falando português. Muito pobre, né? As pessoas, né? Cara, mas eu senti mais desigualdade social, por incrível que pareça, na África do Sul. África do Na Sul, África né? do Sul. Na África do Sul você vê muito Moçambique é ainda. muito triste também. Mas Moçambique eu não fui, né? Eu fui pra Eswatini, Lesoto e África do Sul. Mas África do Sul você vê muito o apartheid ainda muito presente também, sabe? Sim. Resquício. Esse também é um lugar muito legal, cara, na África do Sul. Olhou. E dizem que o hipopótamo é o animal que mais mata na África, né? É. Não, e esse aí é uma cidade, chama Santa Lúcia, não sei se já ouviu falar. Não. Que, cara, é uma cidade litorânea, só que ela tem vários rios. E aí, por onde você passa, assim, nos rios, você vê os hipopótamos nadando. Eles viram barco. Só que assim, cara, você entra na cidade, tem um monte de placa assim, ó, proibido andar a partir das 6 da tarde. A pé, somente de carro. Porque os hipopótamos eles saem e ficam andando pela cidade, à noite. Que louco, É muito louco. velho. E aí tem crocodilo, tem tudo, né? Cobra pra caramba. Aí a gente já entra no que é a Islândia, né? Caramba, cara. Que a gente nem falou muito da velho. viagem da Islândia, mas Pois aí é, já tá. pode ir falando.
um pouco do que a gente viveu por lá. Eu acho que a gente vai fazer um podcast com todo mundo da Islândia, né? Puta, é uma boa, vamos Vamos fazer. juntar todo mundo? Vamos fazer. Que a gente conta todas as Cara, peripécias. e olha a escada na pedra, né, cara? Esse é um lugar muito legal, cara. Totalmente vulcânico, assim. Vários geysers, um cheiro de ovo podre. Ah, por causa Por causa do geyser. enxofre, né? É enxofre. Mas é muito lindo, cara. Cara, que lugar maravilhoso, cara. Nossa, daí eu fiquei tentando acertar o passarinho passando. Ficou legal pra caramba. Esse é o Luan, que é o rapaz que deu Luan. pau na Canon. Olha esse lugar. Meu Deus. Jurassic Park, né? Jurassic Total. Park. Olha. Ó, o Barretinho ali. Posando. Cara, que lugar maravilhoso. Esse foi um dos dias que tava com sol, né? Que tava. É. Dos poucos dias. Dos né? poucos dias, né? Esse foi o dia que, cara, acho que foi o dia mais limpo. A gente rodou pra caramba nesse dia pra aproveitar ele. Foi bem legal. Tem poucas fotos da Islândia porque eu não editei ainda, né? A gente chegou faz uma semana. É verdade. Então, Pô, isso tá top também. Tem que ter o elemento humano, né? tem, A cara. paisagem, Porque cara, dá tem. você entende, Pra né? você o ver contexto. aonde que você, que você é no mundo, né, cara? Pois é. E esse aí foi durante um trek. A gente fez um trekking lá, cara, de 95 quilômetros. Deu 7 Carregando dias 30 de quilos. caminhada. Só que, cara, a gente não imaginou que ia pegar tanta neve. Você tá louco. Teve dia, cara, que assim, era o dia inteiro nevado. Neve, Ninguém ficou chuva. doente? Por incrível que pareça, não. Caramba. Não. No começo, um ou outro ficou com a garganta meio ruim, mas depois foi tranquilo. Matou, né? De E, tanto... e comendo mal, hein? O Comendo que mal. vocês comiam? Ah, cara, só besteira. É? Ah, Salgadinho? a gente levou muita coisa do Brasil, né? E agora vamos ver o vídeo? Vamos. Esse vídeo, na verdade, cara, é um compilado, assim, dos melhores cenas que eu fiz no Top. ano passado. Vambora. Né? Então eu faço isso todo ano. Pô, Fica um- boa. Recapitulação. Você vai guardando? Sometimes you gotta get through your fear. Parece... To see the beauty on the other side. In your side is pleasure, cheap pleasure. Deep reading, galinha, Espetacular, cara. Bárbaro. É isso. Curtinho, mas Coisa fina, hein? trabalho de gente grande. é isso. E aí, cara, a gente tenta, conciliar, né? A fotografia com o vídeo, Pô, sempre demais, nesses cara. trabalhos. Pô, coisa linda. Parabéns. Valeu, obrigado. É um orgulho aí pra Fuji aí, ó. De ver o teu trabalho, pô. Muito lindo. Obrigado Coisa linda. mesmo, cara. Coisa legal de vídeo, de fotografia. Valeu mesmo. E eu acho legal poder trazer. Porque aí senão a gente fica muito num estilo só, né? Claro. Eu vim de casamento, 30 anos fazendo casamento, eu já não Então. aguentava mais, cara. Então, Ver noiva, eu acho noiva. importante a gente mostrar a diversidade de nichos que existem. Sim, né? a possibilidade que consegue. a Fuji alcança também, né? Desde Não tem produto limite, né, até cara? o cara que sobe o montanha. Não tem limite. E você acha que para fazer um esporte desse de montanha, o ideal mesmo é a XH2S? Cara, Pro teu trabalho, não? Você acha que uma XS20 não aguentaria? cara, eu vou falar pra você, uma coisa que eu acho muito legal, não sei se a S20 tem isso, mas a XH2S ela é WR, né? Water Resistance. Isso, Cara, na Islândia agora com os moleques, eles até olharam assim, meu, por que você tá fazendo isso? E eu com a câmera o tempo inteiro pra fora, pendurado aqui no clipe. Chovendo, faça chuva, faça neve, e eu com a câmera pra fora. Ela não é impermeável, não é. Tava toda hora secando ela, mas ela resiste bem, cara. E, pô, pra mim, funciona.
Porque a todo momento eu tô com ela a posto ali pra Teste poder maior fazer, que esse é impossível, cara. entendeu? Pô, Então, assim, por exemplo, a maioria dos meninos que foi com a gente, eu sou meio loucão. Fuji, se quer botar um equipamento pra testar na raça, bota na minha mão. boa, boa. Os meninos, eles estavam falando assim, cara, você é muito doido. Eles são mais Nutella. Não, eles não é que são mais Nutella, eles são mais receosos e eles conseguem, né? Claro. Tipo, eles têm mais cuidado com o equipamento. E eu, cara, eu boto na prova mesmo. Jogo, Tá jogo certo. pra jogo e É vejo. bom. Tem um fotógrafo de casamento, cara, eu até conheço ele, um inglês, eu vou lembrar daqui a pouco, se eu lembrar. E ele é um dos primeiros que começou a fazer casamento com o Fuji. Eu fui um dos primeiros também, mas ele foi antes de mim. Aham, E ele pegou outro dia e mostrou uma X Pro 1 dele. que legal. Cara, tava amassada a câmera, cara. É bom A assim, câmera cara. tava assim. Quando tem história pra estado contar. de miséria total, assim, funcionando. Tá vendo? Tem história pra contar essa câmera. Pra você ver como que aguenta, né? Pois é. Toda amassada, Cara, assim, cara. é robusto. É É robusto, robusto. Aguenta pancada, aguenta porrada. Já deixei essa aqui cair rolando do vulcão. Rolou abaixo e aguentou. Sério, velho. Sério. E a do outro cara lá não aguentou nada. Primeiro dia já. Primeiro dia já riu. Não era WR também, era. Enfim, É. não deu certo. É legal saber. Não, cara, eu boto a prova. Claro que eu vou sempre usar lentes que também sejam WR, né? Pra Aham. poder também não fungar. Sim. Ah, 70. 300 também. É também. Tá. Top. E a 16zinha. Pô. Levei mais umas sensacional. Viltrox lá Eu já também pra tive a brincar. 16, eu vendi. Não, é linda essa lente, cara. Eu devia adoro ter ela. ficado. Essa lente é muito boa. Eu tive ela. Eu gostava muito, cara. Sim, é muito coringa, né? É. Muito coringa. Eu sinto falta, às vezes, de ter uma 23, vai. Seria o 30 Sim. e poucos, 35, talvez, né? Milímetros. Convertendo. Eu não né? sei, cara. Eu vendi alguns equipamentos que eu me arrependo, cara. Tipo, eu tive a minha primeira câmera da Fuji. Eu vendi. Essa aqui é a tua primeira Fuji, né? Essa é a primeira. Então guarda ela. Tá guardadinha. É. A minha Trouxe primeira eu hoje pra vendi. brincar. Ela tava toda equipadinha, uma X100S. Sei. Toda equipadinha com os acessórios. Vendi. Eu tô esperando a XH3, né? Putz, aí vai vir. Vamos ver o que sai aí, né? Essa também. promete, que o pessoal tá falando que tá... Parece, os rumores dizem, né, que vão juntar a XH2S com a XH2. Aham. Não vai ter mais a linha S, né? Vai ser tudo uma coisa só. Ah, tá. Vai- XH. XH3. Bom, isso é rumor, né? Não sei se é verdade. Eu acho que faz sentido. É. Porque eu acho que a XH2 não foi uma câmera. Ficou uma câmera meio no limbo. É, né? Eu achei. Né? Porque quem vai Foi mais usar focada pra XH fotografia, mas quem vai. Pega a XT5. é isso que eu ia falar. A Pega a XT5 ela XH2. faz o que a XH2 faz, né? É Agora, eu acho que eles vão acabar ficando só com a S, tipo, isso. Sim. modelo. E a linha XT a XT mais fica pra focada. foto, é. É. Muito massa, velho. Pô, Mas legal. eu gosto muito, cara. Gosto muito da XT4. Você faz em RAW ou faz em RAW. Em RAW. Faço em RAW. Aí você trata depois. Trato No depois. seu caso tem que fazer, né? É. Tem muita. E como é guerrilha, né, cara? Tipo, tem hora que você consegue setar bonitinho, mas tem hora que você não consegue. Tá. Às vezes Contrário. tem uma diferença dinâmica muito grande, né? Também. Você tem que fazer pra. E filtro ND, tem que ter. Usa polarizer também? Às vezes uso também. Cara, quase 100% do tempo eu tô com ND. O ND. Quase 100% do tempo. E às vezes, cara, eu já deixo setadinho, eu fico só aqui, ó. Ele é de quantos pontos? Esse acho que é 32. Ah, tá. 2 a 32, Putz, se eu não me cara. engano. Sério? Se eu não me engano é isso. Caraca, 32. Putz. Não lembro, não fala aqui, né? Não fala. Sei lá. É isso. Pô, mas legal. É isso aí. Vai ter um range legal ele. Massa, muito bom. Aí, ó, não precisa de mais nada. Mas eu tenho que te chamar pra você vir comigo fazer uma expedição na montanha. Cara, pega um leve que eu vou. Mantiqueira aqui. Vou juntar eu, o Zang, o Barreto, os Uma assim, leve. Thiago Altran que tá aqui. Né? Uma leve, assim. Tipo que para pra comer pão de queijo nas fazendas. Não, vamos acampar, pô. Vamos, eu me preparo. Combino com a minha mulher pra fazer uma matula bem boa. Leva umas paçoca. É isso. Sabe a paçoca Sei. de carne que o pessoal faz? Pô, e é bom pra caramba. Puta, Bom pra cara. caramba, tá doido. A massa no pilão, né? Bom demais. Aquilo é bom. Aquilo lá sustenta, hein? Porra. Você leva uma latinha Isso aí é daquilo lá, quase cara. uma ração de É uma ração. sobrevivência. É verdade. Vou levar isso. Pô, obrigado, hein? Valeu, cara. Obrigado você. Muito bom. Bom demais poder compartilhar um pouco do meu trabalho. Acho que vocês vão aí. curtir. Curtiram, né? Espero. Agora a gente vai fazer uma surpresa no final dessa edição das fotos que a gente fez no nosso photowalk. Boa.
Show de bola. fazer uma surpresinha pra vocês. A gente fez um photowalk antes, vamos mostrar pra vocês um pouquinho como foi o rolê. Boa. É isso, galera. Valeu demais. Isso aí. Quem quiser ver um pouco mais do meu trabalho, vê lá no Instagram. Tem Isso aí. Manuel T. Silveira. E é isso. Obrigado. Valeu, mestre.